Olá, pessoal. Vamos continuar nosso estudo sobre hierarquia urbana, agora estudando os tipos de hierarquia urbana. Olha só, nós temos aqui um tipo clássico. Repare qual é a sua disposição. Eu vou da mais importante no topo a mais simples a menos importante embaixo. O que seria uma metrópole nacional? Metrópole, você sabe, são cidades com alto grau de importância e influência, nesse caso, em uma escala nacional. Ou seja, as suas atividades, as suas mudanças interferem em nível nacional, interferem o país inteiro. Aqui embaixo nós temos metrópoles regionais. O que é isso? Cidades de alto grau de importância, mas que as suas atividades, a sua influência, ela tem um alcance regional. Centro regional, cidade local e vila, ou seja, vai diminuindo a importância dessas cidades. Se você reparar nesse sistema clássico, o que é possível inferir? É possível falar o quê? Que essas cidades, elas possuem uma relação muito restrita, você concorda comigo? A vila basicamente conversa com a cidade local basicamente conversa com o centro regional. O centro regional basicamente conversa com a metrópole regional e ela com a nacional. O que isso significa? Significa que as relações elas são menores, que eu tenho muitas trocas locais. E quando você precisa de um serviço especializado, por exemplo, você que está numa vila e precisa de um serviço especializado, você vai literalmente procurando de degrau em degrau. Por quê? Porque muitas vezes você nem tem uma rede de transporte que possa te levar da vila à metrópole. O que acontece aqui? Você acaba indo nesse sistema clássico, onde a importância ela é claramente delimitada até pela relação entre as cidades. Esse sistema, obviamente, ele já entrou em desuso graças à evolução. Evolução de quê? De duas tecnologias principalmente. Quais são elas? Tecnologia de comunicação e tecnologia de transporte. Como assim essas tecnologias mudaram o sistema da hierarquia urbana? Se você reparar nesse nosso novo método aqui, o novo sistema chamado de informacional, e aí você começa a entender a importância da informação, a clara mudança desse sistema para o outro é que todas as cidades agora se comunicam com a metrópole nacional. Você não precisa mais ir de cidade em cidade para se comunicar com a metrópole nacional. E como isso aconteceu? Pessoal, imagine você que hoje você quer comprar um produto, não necessariamente precisa ser da sua cidade, não necessariamente precisa ser do seu estado, não precisa ser do seu país, nem do seu continente. Você pode comprar um produto de qualquer lugar do mundo. Como você consegue fazer isso? Através da sua rede mundial de computadores, através da sua internet, você consegue comprar de qualquer lugar. E o que garante que esse comércio vai ser feito? Justamente a evolução dos transportes. Como assim? Você consegue comprar de qualquer lugar do mundo e aí esse site, esse lugar distante, entrega na sua casa graças à evolução dos transportes. E isso faz com que o mundo, em relação a esse comércio, seja cada vez mais integrado. No caso de um país, olha o que nós estamos observando. A metrópole nacional, ela fatalmente é a que possui a melhor rede de transporte, ou seja, de distribuição, e também a melhor rede de comunicação. Então, o que a gente já consegue imaginar? Que a vila, quando precisa de um produto, por exemplo, um remédio especializado, alguma coisa, ela pode, através de telefone ou de internet, pedir esse produto de onde? Da metrópole nacional, que possui características e condições suficientes para mandar esse produto para a vila. O que esse processo está fazendo em relação ao outro para alterar a hierarquia ou não desse país? Repara só, agora que todas as cidades conseguem comunicação com a metrópole nacional, vê se você repara, a metrópole nacional ela acaba recebendo capital de mais fontes. Todas essas cidades acabam fazendo comércio com a metrópole nacional. O que isso faz? Isso, na verdade, acaba tornando a metrópole nacional ainda mais forte. Por quê? Porque o mercado dela deixou de ser puramente físico e ele alcançou o campo virtual. Ou seja, ela consegue vender para distâncias enormes e, mesmo assim, buscar o dinheiro graças à evolução financeira, outro aspecto da comunicação. Então, hoje, o mundo ele faz com que as cidades consigam vender em escala global. E falar nisso é importante para o outro conceito que nós temos que ver. Qual é esse conceito? Metrópole nacional é a cidade mais importante de um país, por isso o termo nacional. Quando uma cidade tem importância que rompe as barreiras do país, que rompe até a barreira continental, nós chamamos ela de cidade global. O que são essas cidades globais? Elas são o topo da hierarquia urbana mundial. São as cidades mais importantes do mundo. O que confere a elas esse título de cidade global? Confere a elas o grande fluxo de capital que circula, o grande número de sedes de empresas transnacionais, o grande número de sedes de bancos, o poder político, a influência que ela exerce no mundo, a quantidade de tecnologia que é produzida. Essas características típicas de centros urbanos,
obviamente numa escala muito maior, faz com que o mundo enxergue as cidades globais. E elas são extremamente funcionais. E o mundo está diretamente ligado a elas. Como assim? Se uma dessas cidades quebra, se a bolsa de uma dessas cidades quebra, ela leva às vezes um continente ou às vezes todos os continentes junto. Quem nós destacamos como cidades globais? Nós temos aí o que nós chamamos de tríade, as três principais. Quem são? Nova York nos Estados Unidos, Londres na Inglaterra, Tóquio no Japão. E aí nós formamos a nossa tríade. Destacamos outras? Óbvio, temos que destacar Paris, temos que destacar Frankfurt, por exemplo. São cidades de alto grau de importância também, mas o destaque da tríade ele é evidente. Essas cidades formam a maior quantidade de fluxos entre as cidades que nós temos no mundo. São as chamadas cidades globais. Até o próximo, pessoal.